Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos neste canal PR Carlinhos Oliveira, sempre adquirindo conhecimento bíblico, conhecimento histórico. Muito bom estar com todos vocês aqui. E enfim, meus amados, chegamos aí a 265 amigos no canal aí no YouTube. Para mim é uma alegria imensurável estar com essa igreja virtual, com essas pessoas que têm aí mandado mensagem aí, gostando bastante dos vídeos, aprendendo e o mais importante, colocando em prática. E eu já aproveito aqui, meus amados, você que não é inscrito, se inscreva aí no meu canal PR Carlinhos Oliveira, tá? Compartilhe esse vídeo, deixa lá seu like, ative o sininho, porque isso daí também é uma maneira bacana de você estar mostrando para o YouTube que os vídeos estão legais, que está sendo aí bem produtivo aí para os nossos conhecimentos aí eclesiásticos. Beleza, meus irmãos? Irmãos, eu quero trazer um vídeo aqui. Esse vídeo aqui, como sempre, é um vídeo bem didático, bem simples, bem rápido. Muitas pessoas já ouviram falar sobre a reforma protestante. Já ouviram falar? Sim ou não? Você que nunca ouviu falar aí sobre a reforma protestante, hoje eu decidi fazer esse vídeo aqui falando um pouco mais sobre essa reforma protestante. Mas antes de entrar aqui na reforma protestante, meus irmãos, eu preciso aqui falar algo que aconteceu antes da reforma protestante entrar em vigor. Tá? No ano 31 de outubro, se não me falha a memória, no ano de 1517, pelo um homem chamado Martinho Lutero. Então, antes de entrarmos aí falando um pouco sobre a reforma protestante, eu preciso te dar um pano de fundo sobre antes da reforma protestante. Como que era antes dessa reforma protestante? Por que veio adentrar aí essa reforma protestante? Então vamos falar aqui um pouco sobre antes da reforma protestante, para que quando nós chegarmos aí na reforma protestante, você já vai entender aí todo o plano de fundo que aconteceu, que antecedeu para que se chegasse aí essa reforma protestante lá no ano de 1517. Amados, o clero ali da Igreja Católica, lá naquela época, havia uma corrupção muito grande que estava ali no seio da igreja antes da reforma protestante, tá? Então a reforma protestante ela foi iniciada mais especificamente lá no século XVI. E o que foi a reforma protestante aqui rapidamente? Ela foi um movimento, tá, que questionou profundamente a Igreja Católica lá referente a todos os seus dogmas que estavam sendo exercidos pela Igreja Católica. E uma das principais causas, se eu posso dizer, trazendo aqui para vocês, desse movimento foi a insatisfação com a conduta de parte de todo o clero e com práticas que a Igreja Católica vinha exercendo lá naquela época. E aqui eu quero já abrir uma notinha de rodapé a falar para os meus amigos católicos aqui que eu estou fazendo esse vídeo, não é nada contra a Igreja Católica, não é nada contra vocês, meus irmãos católicos, tá? É apenas história, aonde esse canal aqui meu, PR Carlinhos Oliveira, eu falo bastante sobre história, tá? E é um canal aí que não é ataque para a Igreja Católica, e sim da história. E você que é católico, apostólico romano, eu tenho certeza que você também deve ser um estudioso da palavra. Você conhece toda a história que tem ali a sua igreja. Então, meus amados, dentro daquela época, a insatisfação era muito grande, tá entendendo? Por parte de algum dos clero dentro da Igreja Católica lá, porque algumas práticas estava sendo realizada lá, algumas condutas que não eram bem interessantes. Então, antes da reforma protestante, o clero católico ele era uma instituição totalmente poderosa e uma instituição muito rica. E ainda se é, tá, meus irmãos? E os seus membros lá naquela época, como hoje, tá? Mas eu vou dizer naquela época lá do século XVI, seus membros ocupavam uma posição de muito destaque lá na sociedade. Eles tinham grande influência também política lá naquele setor. Então, você ser um papa, você fazer parte do clero lá, trazia para você um status muito grande lá e uma comodidade lá e fáceis acessos para determinadas funções, enfim. Era uma influência muito grande lá. E essa influência de lá também, meus amados, ela entra também no campo político, tá? No entanto, quando nós adentramos aqui esse poder ali
aliada de uma série de fatores lá naquela época, ela contribuiu para o surgimento de várias práticas corruptas também dentro da igreja. Vários abusos que começaram lá a minar toda aquela credibilidade a qual tinha a igreja lá naquela época, tá? Hoje ainda nós vemos aí acontecer alguns abusos, algumas coisas ali, não generalizando, tá? Mas com determinadas pessoas ali, onde tem alguns abusos ainda que a igreja continua a cometer. E essas principais corrupções que existia lá na igreja católica antes da reforma, eu coloquei algumas aqui que nós podemos citar, tá? Para que você possa entender. De repente, o que eu vou falar aqui você nunca ouviu, tá? E você que é católico apostólico romano, você só vai ver tudo aquilo que você já aprendeu, tá? Referente à história. Irmãos, essas corrupções que existia, tinha uma corrupção lá chamada simonia. Já ouviu falar? Simonia. O que é a simonia? A simonia era a venda de cargos eclesiásticos. Tinha alguns cargos que eram vendidos lá para uma determinada função, por dinheiro, por status. Inclusive, dentro da história, teve um papa que foi nomeado papa aos 16 anos de idade, tá? Isso é história, tá, irmãos? Então, essa simonia, havia as indulgências, tá? Que depois nós iremos aprender mais o que seria as indulgências e outros benefícios espirituais por intermédio do dinheiro. Tinha dinheiro, se comprava cargo. Tinha dinheiro, se comprava status. Aqui eu quero abrir uma notinha de rodapé aqui, um parênteses aqui pra gente, para todos vocês que estão comigo aqui nesse estudo e nessa live aqui. Muito obrigado a todos vocês, que bom. Pode se achegar, pessoal, convida mais pessoas para a gente estar aí. E o que acontece? Cargos eclesiásticos não é diferente de hoje, tá? Hoje, infelizmente, muitas pessoas ali conseguem obter algum cargo mais rápido ali pelo fato do dinheiro, você pagar para obter esses cargos. Então, essa prática ela era considerada um pecado muito grave, né? E contrária aos ensinamentos do que Jesus falava. Provérbios 15:33 fala que diante da honra vai a humildade, tá? E essa simonia acontecia essas vendas ali de cargos. Havia também, meus amados, lá naquele local algo chamado nepotismo. É diferente de hoje? Vamos entender um pouquinho o que é o nepotismo? Nepotismo é a prática de favorecer favores ali familiares, na concessão de cargos eclesiásticos, mesmo que não estivesse qualificado. Bem, tem uma pessoa ali que ela não é qualificada, ela não tem conhecimento bíblico, histórico, não sabe o que é teologia, nunca fez uma teologia, e porém aquela pessoa que já está lutando, que está fazendo uma faculdade de teologia ali, seus 4 anos para pegar o seu diploma, enfim, essa pessoa que está gabaritada, que está literalmente capacitada, ela não toma o cargo, enfim, quem toma o cargo ou é um primo, ou é um cunhado, ou é um amigo, ou é um tio, ou enfim, isso é o nepotismo, tá? Aonde hoje nós vemos, infelizmente, acontecendo muito por isso aí, tá? Naquela época também existia já o nepotismo. Olha, no século XVI, antes do século XVI eu estou falando sobre isso daí. Pluralismo. Já ouviu falar sobre o pluralismo? O que é o pluralismo, amados? É a ocupação de múltiplos cargos eclesiásticos pelo mesmo indivíduo, mesmo que muitas vezes levava à negligência das irresponsabilidades pastorais. Hoje acontece também o pluralismo. Acontece, meus amados. Né? Tem pastores, tem padres, tem pessoas que eles querem fazer tudo. Eles querem pregar, eles querem limpar a igreja, eles querem fazer evangelismo, eles querem... Não, precisamos de pessoas, precisamos de líderes para que eles possam nos ajudar a fazer também. Mas esse pluralismo, meus irmãos, naquela época, quanto mais cargos você tem, mais você ganha. Tá entendendo, meus amados? Assim também era lá. Havia também algo chamado concubinato. Já ouviu falar de concubinato, todos vocês que estão comigo aqui? Nunca ouviram falar? Então, olha só, amados, que interessante. O concubinato, ele era ali uma prática de padres ou até de outros clérigos a viverem uma união estável com mulheres, tá? Se permitia ali o casamento, tá? O que era proibido, literalmente, era o celibato clerical, tá?
Calixto II foi que instituiu ali o celibato, tá? Mas havia esse concubinato naquela época. Outra coisa também que era terrível, lá antes da Reforma Protestante, sendo utilizada pelo clero, era a luxúria e a ostentação, tá? Luxúria e a ostentação. Então, muitos, pessoal, muitos membros do alto clero, eles viviam em grande luxo, tá? E o que estava contrastando com muita pobreza a qual os fiéis passavam. Nós vamos entender depois da entrada da Reforma Protestante, no ano 31 de outubro do ano de 1517, por Martinho Lutero. Vocês vão ver uma das coisas que Martinho Lutero, só trazendo um spoiler aqui rápido, que Martinho Lutero ficou muito indignado foi justamente com essa luxúria e com essa ostentação. Por quê? Porque todo o clero ali, eles viviam muito bem, com muito dinheiro, comendo do bom e do melhor, se vestindo do bom e do melhor, enfim. E o pessoal mais humilde, toda a membresia da igreja eram camponeses, agricultores, pessoas muito pobres que não tinham quase nada para comer. E o que acontece? A pobreza era muito grande. E aqueles que faziam parte do clero, eles não queriam deixar aquela pompa, aquela ostentação, tá, meus irmãos? Então eles viviam ali com aquela riqueza, aquela luxúria. Muitos deles, não generalizando, tinha algumas exceções, mas a maioria deles se esquecia do órfão, das viúvas e dos levitas. Aquilo que Cristo, que Deus deixou para ser cuidado, tá entendendo? Outra coisa, amados, muito interessante que nós vemos antes da Reforma Protestante acontecer, algo que já estava acontecendo dentro de todo o campo eclesiástico, católico, apostólico, romano, tá? Eu estou dando um plano de fundo, um resumo bem legal, tá, irmãos? Havia também uma ignorância no clero, tá? Era uma parte significativa lá do clero não possuía formação teológica, tá? Adequada. Então, o que era comprometido, toda aquela qualidade da pregação e dos sacramentos, tá? É diferente de hoje? Não, não é diferente de hoje. Trazendo para o nosso campo, o campo protestante, vamos se dizer assim, não é diferente. Então, a ignorância era muito grande, não tinha formação teológica, as pessoas ali não compreendiam da Bíblia, não sabiam da história, não sabia processo de interpretação, de hermenêutica, enfim. E isso estava comprometendo e comprometia, mas eram erguidos lá por algum status, por dinheiro, enfim. A parte acadêmica de muitos deles lá, não de todos, era muito degradante lá, tá, meus irmãos? Então, quando nós vemos essa prática corruptas, eles geraram grandes insatisfações entre os fiéis, tá? E fizeram o quê? Começou a contribuir para a perda da credibilidade da igreja. Então você começa a colocar pessoas que não têm qualificação para tomar de conta da igreja. As pessoas que estão lá olhando, entendeu? Começou a minar, começou a perder a credibilidade ali da igreja. Então, as críticas à igreja começaram a ficar, intensificar de uma maneira muito grande, como com o Renascimento, tá? Que foi o renascentismo, que foi um movimento cultural que valorizava o quê? A razão e o individualismo, tá? Que fazia o quê? Que eles questionavam as verdades totalmente absolutas da igreja. Tinha pessoas que eram eruditas, tinha pessoas que não faziam parte do clero, que eram pessoas ali conhecedoras sobre a razão, sobre o renascentismo, e essas pessoas foram pioneiras para falar assim, opa, peraí, será que tudo isso que esse clero está fazendo são verdades absolutas? Será que tem uma verdade absoluta no que eles estão falando? Não, peraí, tem alguma coisa errada. Aquelas mais ignorantes, com falta de conhecimento, elas eram levadas para onde o clero queria. Tá entendendo? É que nem eu costumo dizer. Você quer tirar o conhecimento do povo, quer deixar o povo na sua mão, tira o conhecimento deles. Tá entendendo? E o que faz Martinho Lutero? Martinho Lutero, nós vemos que ele é um monge agostiniano, tá? Que foi um dos principais críticos da Igreja Católica. Lembra que eu falei que no ano de 1517 ele publicou ali as suas 95 teses, que nós vamos ver depois, nas quais ele denunciava as vendas de indulgências, tá? E outras práticas corruptas que existiam naquele local. Então a ideia de Lutero, meus amados, era encontrar um eco em muitos outros países lá da Europa.
tá entendendo? Para dar origem a essa reforma protestante, entendeu? Então a reforma protestante, amados, ela teve um impacto muito profundo lá na história da Europa, que nós vamos ver no decorrer desses vídeos. Não sei se nesse vídeo eu vou conseguir fazer tudo, tá? Porque é muita coisa boa, mas para fazer um vídeo muito extenso, né, fica muito ruim. Então a divisão, meus amados, da cristandade em católicos e protestantes levou muitas guerras religiosas e profunda transformação social e política. Não foi algo simples assim, tá? Olha, chegou a reforma, tá tudo bem, tá tudo bacana. Não. Houve ali várias guerras, né, entre homens com ideologias, enfim. Então, o que eu quero falar para vocês, o que é importante ressaltar, que nem todos os membros do clero católicos, eles eram corruptos, tá, meus irmãos? Entenda isso, nem todos eram corruptos, mas muitos padres e religiosos eram homens devotos e dedicados à igreja, tá? Existia sim. No entanto, os abusos praticados por uma minoria manchavam lá a imagem de toda a sua instituição. Aqui eu vou abrir mais uma notinha de rodapé. Então, cuidado aí, vocês que estão erguendo pessoas na igreja de vocês, sem conhecer a sua história, sem conhecer o seu passado, sem saber quem é a pessoa, que pode ser que essa pessoa pode arruinar todo um trabalho que você está fazendo, tá? Então, meus amados, a reforma protestante foi um momento muito crucial da Igreja Católica, tá? Então, a Igreja, ela respondeu uma crise, tá? Promovendo lá um concílio chamado Concílio de Trento, no qual foram reformadas algumas práticas doutrinárias. Houve a necessidade de fazer esse concílio, de chamar esse concílio, reunir ali para falar, puxa, precisamos fazer uma reunião, porque a igreja está minando. Tem muito corrupto aqui. As pessoas estão vendo tudo aquilo que está acontecendo, e está vindo o iluminismo, está vindo o renascentismo. Essas pessoas são pessoas inteligentes. Então a reforma também levou a igreja a intensificar a catequese na educação do clero. Tá entendendo? Eles pararam e começaram a falar assim, puxa, nós precisamos aqui fazer uma reformulação do que nós estamos aqui ensinando. Tá entendendo, meus irmãos? Então houve literalmente essa necessidade. Houve essa necessidade de ter essa história para que nós possamos aí entender um pouco melhor. Então, olha que interessante isso daí, meus amados. Então, foi que nem eu falei para vocês, essa reforma protestante, quando ela iniciou lá no dia 31 de outubro de 1517, teve alguns principais objetivos para que essa reforma protestante entrasse ali em vigor. Tá entendendo, meus irmãos? Houve ali essa necessidade. Então, o principal objetivo da reforma protestante entrar, sendo realizada ou tendo essa ideologia de Martinho Lutero, foi promover uma renovação profunda na Igreja Católica, tá? Questionando todas aquelas práticas doutrinárias consideradas corruptas, que nem eu falei aqui para vocês, afastando o ensinamento bíblico. Tá entendendo, meus amados? O Martinho Lutero foi um alemão, tá? Que teve esse início lá no movimento, entre outros reformadores. Tá entendendo, meus irmãos? Então, a reforma protestante, quando ela começa a entrar em cena, que é o nosso próximo vídeo que nós vamos entender, houve muitas coisas que Martinho Lutero entrou contra, tá? Não só Martinho Lutero, teve vários outros reformadores que vieram ali, João Calvino, Zwinglio, Roger Williams, enfim, que lutaram também contra esse tipo de heresias que estavam entrando ali dentro do seio da Igreja Católica. Então, meus amados, houve toda essa corrupção. E aqui não é diferente de hoje. Tá entendendo? Hoje ainda tem muita corrupção, não só na Igreja Católica, como também na Igreja Protestante. Então é bom que você saiba aqui que antes de entrar a Reforma Protestante, houve esse pano de fundo atrás. Beleza, meus amados? Isso aqui é um pequeno adendo. Já te aconselho, compartilhe esse vídeo, se inscreva aí no meu canal. O canal tá subindo, estamos em ascensão, já chegamos a 265 amigos aí, é uma igreja virtual. Beleza, meus amados? Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, comente, para que no próximo vídeo falando sobre a entrada da Reforma Protestante, você possa ficar craque no conhecimento. Beleza, meus amados? Que a graça e o amor de Deus continue reinando nos vossos corações, que o Espírito Santo te dê sede de buscar a cada dia mais e mais conhecimento bíblico e histórico.
Deus os abençoe e até o próximo vídeo, hein? Obrigado a todos vocês que estão comigo online.